Estamos aqui agora com a professora Gilmara Fernandes, professora de Química aqui do CETEC de Cruz das Almas, e nós vamos fazer algumas perguntas para ela relativo à ciência. Professora Gilmara Fernandes, minha querida, satisfação. O que é a ciência para a senhora? Bom, na minha opinião, a ciência é um conjunto de conhecimentos adquiridos através de estudo, observação, experimentos, e esse conjunto faz com que isso gere resultados, né? Esses resultados, eles servem de base também para outros trabalhos. Assim, cada pesquisador, né, cada cientista faz determinados trabalhos que, quando publicados, servem de base para outros trabalhos, né? Entendi. Agora, como a ciência funciona? Como é articulado ela? A meu ver, a ciência, para que a ciência seja desenvolvida, ela precisa de investimento. Investimento em recursos humanos, né? Pessoas interessadas em desenvolver trabalhos na área da ciência, e também investimento financeiro, né? Tem que ter recursos para o desenvolvimento da tecnologia, para a produção de medicamentos, para a produção de novos equipamentos, seja para hospitais, para laboratórios de química, e tem diversos tipos de laboratórios e diversos tipos de equipamentos. Então, para termos sempre uma tecnologia, né, para que essa tecnologia ela avance, a gente precisa de recursos humanos e recursos financeiros. E quais são as limitações da ciência, da ciência em si? Porque uma dessas limitações eu acredito que seja essa questão aí do financeiro para fazer mais investimentos e ela crescer. E os limites da própria ciência? Existe limite para a ciência? Eu acho que existe. Por exemplo, a gente não sabe tudo da nossa área. E para a gente poder explicar melhor um fenômeno, tem coisas que ainda fogem ao nosso conhecimento, porque a gente não tem uma base tão boa para explicar, de repente, aquele fenômeno. Então, à medida que vai avançando a ciência, é que a gente vai tendo outros trabalhos vão surgindo, outras ideias, e assim a gente consegue ir falando melhor, né, sobre os fenômenos que vão sendo descobertos. Eu acho que essa é uma das limitações, o fato de a gente não conseguir ter uma base tão grande necessária para explicar certas coisas, né, certos fenômenos. E outra coisa também que eu acho que, assim, uma certa limitação da ciência seria, eu acho que a gente mesmo, que muitas vezes colocamos barreiras, né? Muitas vezes a gente quer explicar alguma coisa só com base na nossa área, e na natureza não é assim. Por exemplo, eu trabalho com a química do meio ambiente. Eu não posso explicar o que acontece quimicamente no meio ambiente se eu não estudar a biologia, a geologia, a física, e tantos outros tipos de trabalhos voltados para diversas outras áreas, porque juntos a gente consegue explicar melhor o que está acontecendo. Então, eu acho que muitas vezes o pesquisador, ele deixa de explicar melhor o que está acontecendo naquele trabalho, porque muitas vezes ele não quer expandir para outras áreas, ele não quer se permitir a estudar trabalhos e ter contato com outros pesquisadores de outras áreas diferentes. Para mim também isso é uma limitação, não é? A meu ver. Interessantíssimo. Essas foram as palavras da nossa querida professora. Professora, muito obrigado. Eu que agradeço. Por ceder seu tempo. 1 minuto com ela, 1 minuto na Globo, né? Então
Estamos aqui agora com a professora Maria Amélia, professora de GA aqui do CETEC, e nós iremos fazer algumas perguntas para ela. Professora, satisfação desde já, agradecer a oportunidade que a senhora nos dá de falar contigo. E a pergunta é: o que é a ciência para a senhora? Olá, obrigada por me convidar aqui para responder uma pergunta tão difícil, porque responder o que é ciência é bem complicado, né? A gente não tem assim uma definição, apesar de ter isso no dicionário, mas a gente ninguém chega a um consenso do que realmente é ciência. Eu vou responder o que eu acho. Ciência para mim é um conjunto de conhecimentos comprovados. É isso para mim que é ciência. Sim, aí como ela funciona em si, a metodologia dela? Então, para se ter realmente a ciência, a gente tem um método, né? Muitas vezes esse método ele não pode ser seguido exatamente como em muitos lugares está descrito, depois eu vou dar um exemplo do porquê. Mas, enfim, você tem um determinado problema e você precisa resolver esse problema. O que você faz? Você faz uma observação e vai estudar um pouco a teoria que já existe sobre algo que vai te embasar a criar hipóteses para você poder solucionar esse seu problema. Então, você estuda, né, cria essas hipóteses e vai fazer testes. E testes e mais testes até você conseguir chegar no resultado. Muitas vezes você vai observar que vai ser necessário você modificar um pouco as suas hipóteses e com isso você tem que fazer mais testes até você chegar em um determinado resultado. Então, supondo que você consiga chegar num resultado, então cria-se leis, né, que são gerais ou leis universais, ou seja, que vai funcionar aqui, vai funcionar em qualquer lugar, né? Então, isso para mim é ciência. Por que eu falei que não necessariamente o método vai ter que seguir isso? Porque muitas pessoas, às vezes quando se fala de ciência, pensa que você tem que estar dentro de um laboratório para fazer experimentos, e muitas vezes não é isso, né? Porque, por exemplo, na matemática, a gente considera a ciência matemática, a gente não está dentro de um laboratório para poder criar leis, por exemplo, do cosseno, do seno, o teorema de Pitágoras. Então, a gente não está dentro de um laboratório para fazer isso, não só na matemática. Estou dando só um exemplo, porque é a minha área, né? Por exemplo, também a teoria do Big Bang foi criada e ninguém estava lá em loco para poder ver o que estava acontecendo, né? Ninguém estava fazendo esses experimentos lá. Apesar de que existia aquela rivalidade, teoria do Big Bang, teoria do estado estacionário, e a do Big Bang terminou derrubando a outra, essas coisas foram criadas, mas a própria natureza foi mostrando o que era certo, né? Então a ciência tem dessas coisas. E, para terminar, quais são os limites da ciência? Outra pergunta bem complexa, né? Limites da ciência, como é que a gente pode pensar nisso? Eu acho que sempre que você tem interesse em criar ou resolver algum problema, eu acho que dá para você estudar e você fazer experimentos e chegar até lá. Eu acho que limite, claro, no momento eu acho que a ciência não vai responder tudo, realmente ela não responde tudo, eu vou dar um exemplo também. Então o limite eu acho que está na natureza ética, né? Na natureza econômica, política, acho que o limite chega nisso aí. Por exemplo, o que a ciência não faz, né? O que a ciência não vai fazer? Então, por exemplo, se você tem que definir se a eutanásia é certa ou errado, você não tem como usar a ciência para dizer se ela é certa ou se é errada. Você usa a ciência, sim, para ter um conhecimento, para se embasar e para ter suas opiniões. Você vai definir, né? Ou seja, é o que você vai dizer se é certo ou se é errado, não a ciência que vai dizer isso. Então, eu acho que a ciência não responde certas coisas e é nisso que está o limite, é o que eu acho. Entendi. Essas foram as palavras da nossa querida professora Maria Amélia e fica aí essa opinião e esse lindo conhecimento que ela nos passou aqui. Professora, muito obrigado. Obrigada a vocês, até mais. Meu nome é Neto Mascarenhas, eu sou aluno do 4º semestre do Bacharelado Interdisciplinar em Saúde da UFBA. A ciência é hoje a forma de conhecimento mais aceita, né, no processo de tomada de decisões de toda a sociedade, e ela vem pautada, né,
pela criação de teorias que explicam como o universo e todos os fenômenos vivenciados pela experimentação humana funcionam. E essas teorias, elas se fragmentam em várias hipóteses, e essas hipóteses, elas podem ser aceitas ou refutadas com base, né, na criação de evidências científicas que comprovem a veracidade dessas hipóteses. Caso essas hipóteses elas sejam discordadas ou concordadas, elas podem também levar em questionamento a veracidade dessas teorias, né? O conhecimento científico é uma coisa mutável, né? Ela vem de encontro com os avanços tecnológicos e todas as formas de conhecimento já pré-existentes, isto é, ela vem se adaptando e se aperfeiçoando com os avanços tecnológicos, com a utilização de novas tecnologias que dão um olhar diferente sobre um ponto, né? E eu acho, né, que, em minha opinião, ela não tem limites. Os únicos limites que impossibilitam, né, as outras descobertas de formas de conhecimento, as outras descobertas de evidências científicas seriam os limites éticos e morais impregnados em cada sociedade. Mas isso é uma coisa cultural, né, que vem, né, como contrapartida. Porém, restringindo esses limites, ela não possui limites, né? E é isso. Boa tarde, meu nome é Adriele, sou estudante de bacharelado em Biologia na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, e eu vim falar um pouquinho sobre a ciência, né? Então, o que é ciência para mim? Ciência é tudo que você pode investigar, tudo aquilo que é passível da falsibilidade, né? Que a gente pode ir testar e comprovar se realmente é verídico ou não. O que também é um resultado, né, se não for verídico. E a gente faz ciência a partir disso, da investigação e da falsibilidade. Então surge a curiosidade de saber como algo funciona, ou se aquele tipo de coisa funciona ou não. Então a gente vai correr atrás disso e vai testar para ver se realmente é verdade. E uma das limitações da ciência hoje em dia, no meu ponto de vista, além da falta de investimento, que trazendo um recorte, né, para o nosso país hoje, que o que a gente pode ver é que o governo não investe tanto assim em ciência e não está nem aí nos recursos, né, que a ciência precisa para ser promovida. E além disso também eu vejo que existe um certo... as pesquisas ficam muitas vezes presas dentro da comunidade científica e até a linguagem da ciência faz com que isso aconteça. Então eu acho que outra limitação da ciência é a falta de acessibilidade para as pessoas, que estão fora da comunidade científica. Então, é isso. Eu acho que detectando esse problema da limitação, a gente pode tentar abrir mais as nossas pesquisas, abrir mais as coisas que a gente está fazendo dentro da comunidade científica para as pessoas de fora, entendeu? Para que elas possam acompanhar e poder fazer ciência também, né? Que eu acho que isso não é uma coisa que está restrita só a gente que está na academia, mas a toda a sociedade. Enfim, é isso.